vamos para o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e eu quero ler o versículo 1, que diz assim: a gloriosa e poderosa palavra de Deus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mais uma vez. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Amém. Essa passagem aqui, vou ler só esse versículo 1, para que a gente possa entender o significado dele. Qual é a narrativa dele para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar para que a palavra seja ministrada aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, esse momento a tua santa, gloriosa e poderosa palavra, ela vai ser ministrada na vida e no coração de cada servo teu. Essas vidas que estão aqui nesta noite, elas não vieram aqui para ouvir esse homem falar. Estão aqui para ouvir a palavra do Senhor e que eles venham, através dessa palavra, sair daqui totalmente revigorados, cheios da graça, do teu poder e também do teu Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Bom, aqui tem o seguinte título: qual é a tentativa de Satanás contra nós? Qual será a tentativa de Satanás contra mim, contra você, contra a igreja? Aqui o diabo, ele vai tentar, seduzir Jesus nas suas tentativas, mas aqui Jesus não vai ceder a ele nenhuma das tentativas que ele queria que Jesus ali lhe obedecesse. Bom, qual é a tentativa de Satanás contra nós, pastor? Qual será? Igreja, a tentação de Jesus ali com Satanás, amado, foi a tentativa de desviar ele, de desviar Jesus de quê, pastor? Da perfeita obediência à vontade de Deus. E qual é a tentativa de Satanás contra mim, contra você também? É tentar nos desviar da perfeita obediência à vontade de Deus. Então ele queria, de todas as formas, de todas as maneiras, que Jesus viesse ali se desviar da perfeita obediência à vontade a Deus. Então ele faz isso conosco também. Por que o diabo faz isso conosco? Porque ele é o maior inimigo do ser humano. O diabo é o nosso maior inimigo. Então ele vai de todas as maneiras, de todas as formas, tentar, buscar uma tentativa para fazer você se desviar da perfeita obediência sobre a vontade de Deus. Aqui nós vamos trazer três tentativas que o diabo tentou desviar Jesus da perfeita vontade de Deus. E nós também estamos arriscados, estamos sujeitos a também passar por isso. Quer ver? No capítulo 4 de Mateus, no versículo 3, começa aqui, ó. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Essa foi a primeira tentativa dele. Tentar desviar Jesus da perfeita obediência à vontade de Deus. Então, o diabo vai tentar, da mesma forma como fez com Jesus, procurar uma tentativa de desviar eu e você da palavra de Deus. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus, Mas veja o que diz. A segunda tentativa está no versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e ali tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Essa foi a segunda tentativa de Satanás contra Jesus.
Note que Cristo, em cada caso aqui, ele se submete à autoridade da palavra de Deus. Por quê? Na primeira, que é o terceiro, ele diz assim, versículo 3, tá? Ele chegando-se ao tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Só que aí, na primeira tentativa, Jesus dá outra resposta para ele. Ó. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa primeira tentativa de Satanás contra Jesus não lhe deu nenhuma oportunidade para que ele viesse a se gloriar no capeta do diabo. Então, a primeira tentativa foi essa aqui. Note que Cristo, em cada caso, ele ali submeteu-se à autoridade, mas da palavra de Deus. Então, a gente também tem que submeter à autoridade da palavra de Deus, porque você vai ser tentado todos os dias. Ele vai procurar uma tentativa de fazer você se desviar tanto da perfeita obediência à vontade de Deus, como também dos caminhos do Senhor. Ele vai procurar isso. Ele vai tentar. Ele tenta, mas ele não consegue. Porque o cristão ele tem que estar alicerçado em Cristo, alicerçado na rocha, para que ele não seja derrubado. O versículo 8 e 9, mais uma vez, está aqui, ó. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. E disse ele, ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que o diabo queria mais uma vez? Que Jesus o adorasse. Pronto, prostrasse diante dele e o adorasse. Mas Jesus Cristo, em cada caso, ele submeteu-se à autoridade da palavra de Deus. O versículo 10 já diz assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja que, ao invés de se submeter aos desejos de Satanás, porque Satanás tinha todos esses desejos, né? Vamos ver alguns, começando no capítulo 4, versículo 4, né? Que diz aqui, ó, não só de, aqui, ó, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ao invés de Jesus fazer a vontade, os desejos de Satanás, ele fez a vontade de Deus, a vontade do Pai, e a obediência à sua palavra, perfeita obediência à palavra de Deus. O versículo 7 já diz, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, cada tentativa que Satanás fazia para que Jesus viesse se desviar da boa, perfeita obediência à vontade de Deus, Jesus tinha resposta. Então o diabo não vai conseguir de maneira nenhuma, com as suas tentações, desviar Jesus da perfeita vontade de Deus. E se nós também estivermos na palavra de Deus, ele não vai conseguir de maneira nenhuma desviar a mim e desviar você e desviar nós da palavra do Senhor. Então veja o que ele vai dizer mais. No versículo 10 diz assim, então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então as tentativas de Satanás contra Jesus, nenhuma deu certo. Nenhuma delas vingou. Porque Jesus tinha a palavra de Deus, a perfeita obediência à palavra do Senhor e à vontade de Deus. Então ele não vai conseguir. Então vejamos, nós, agora com nós, qual é a tentativa de Satanás contra nós? Qual é? É tentar nos desviar da perfeita obediência à vontade de Deus. Assim como ele fez com Jesus, ele queria fazer com nós também. Porque ele aqui lança a sua tentativa sobre nós, tentando aceitar as suas tentações. Quando ele lança as suas tentações, né, tentativa sobre nós, tentando aceitar as suas tentações. Nós não podemos aceitar as tentações de Satanás. Temos sempre que nos sair fora. Porque isso acontece. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando passamos pelas provações.
em certos casos da nossa vida. Então, existem momentos na nossa vida, existe causa, né, igreja? Existem provações que ele vai tentar desviar eu e você, nós, da perfeita vontade, da obediência a Deus. Ele tentou com Jesus, mas não conseguiu. Aí ele tenta com o ser humano, mas também com o ser humano ele não vai ter prestígio nenhum. Isso acontece quando passamos pelas provações em certos casos da nossa vida. Então ele aproveita esse momento para tentar nos desviar de Deus, nos desviar do caminho de Deus, porque está escrito, ó, Jesus foi nosso, versículo diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, da letra maiúscula, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E todas as vezes, e sempre, todos os dias, nós somos tentados pelo diabo, para tentar nos tirar do foco, da direção e da visão de Deus. E justamente acontece nos momentos de casos em nossa vida, problemas ou de situações, ele vai procurar um jeito para tentar tirar eu e você da direção de Deus. E diz mais, isso porque Satanás é o nosso maior inimigo, o maior inimigo das vossas vidas. Ele é o maior inimigo meu, ele é o maior inimigo teu, ele é o maior inimigo nosso. Então ele vai procurar de todas as formas essas tentativas para nos tirar da direção certa. E diz mais, quando é que isso acontece? Isso acontece, olha só, quando isso acontece, o cristão ele deve estar sempre consciente de que ele está numa guerra espiritual. Amém? O cristão tem que se lembrar disso, estar consciente de que ele vai estar sempre entre uma guerra espiritual. Porque o diabo, igreja, ele tenta e tem as suas tentativas para nos tirar da presença de Deus, do caminho de Deus, todos os dias. Ele não dá folga para nós. Sempre ele vai estar procurando o objetivo de tirar o cristão da presença de Deus, da vontade de Deus, da obediência a Deus. Então, aqui no capítulo 4, foi ali a tentação de Jesus. Mas, pastor, Jesus foi fazer o que no deserto? Foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi levado, conduzido para lá, para que ali o próprio inimigo viesse a tentar seduzi-lo a fazer a vontade dele. Mas Jesus não cedeu a nenhuma dessas vontades de Satanás. Nunca, de maneira nenhuma. Mas Jesus tinha as palavras certas, na hora certa, no momento certo, para que viesse a desviar todas as investidas do inimigo, todas as investidas de Satanás contra ele, toda a seta, toda a lança que vinha contra Jesus, ali Jesus tinha a resposta certa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos entender uma coisa. O que nós precisamos saber? Contra poderes malignos e invisíveis. Porém, são claramente, tudo isso são reais. Sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão ele não pode vencer o pecado e a tentação. Então, por mais uma vez, sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão ele não pode vencer o pecado e a tentação. Ele tem que estar sempre aonde? Na palavra de Deus. Tem que estar sempre ligado na palavra do Senhor. Porque senão, ele não tiver, ele pode ser dominado pelo desejo do diabo, pelo desejo de Satanás. Mas Jesus não cedeu. Jesus não abriu mão. E hoje, muitas pessoas já abriram mão, deixando desejar e deixando a vontade do diabo fazer a sua vida. Então hoje está assim. E a gente não pode deixar isso acontecer. O que é que nós possamos fazer? Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação então? Porque Jesus venceu. Jesus venceu todas elas. Aqui no versículo 10, no versículo 11 diz assim: então, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Por que tudo isso aconteceu na vida de Jesus, hein? Versículo 2 diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, o diabo aproveitou essa oportunidade, né? Que Jesus, ele tinha orado 40 dias, né? Jejuado 40 dias e 40 noites, e depois disso ele teve fome. E por ele ter fome, o diabo foi até ele fazer as suas tentativas para tentá-lo tirar da perfeita obediência a Deus. Então a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar interagindo para que o diabo, para que o inimigo, ele não venha também com a sua tentativa conseguir nos desviar de Deus, nos desviar do caminho do Senhor. Eu quero ler para você aqui rapidinho no Evangelho de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos lá, quero ler para você. O versículo 1 diz assim, já fala em outra tradução. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou a Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, os dias, teve fome. E disse ao diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que elas transformem em pão. E está em outra tradução. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o versículo 1 que eu li para você. Agora, olha só o que diz também em Marcos capítulo 1, verso 12. Marcos capítulo 1, no versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 12. Diz assim: e logo o Espírito, outra tradução, o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos que o serviam. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para Ezequiel 3,14, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, no versos 14, diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 3, no versículo 14. Vamos lá. É a vocação de Ezequiel, tá? Fala da vocação dele e fala da visão do bolo de um livro. O versículo 14 diz assim: então, o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito de vida, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Entendeu? O Espírito Santo, da mesma forma, estava aqui sobre a vida de Ezequiel, mas a mão de Deus estava sobre ele, protegendo, guiando. É por isso que eu disse para você, nós precisamos entender, né, que Jesus não cedeu às tentações de Satanás. Então, nós também não podemos ceder às tentações de Satanás. Porque se nós cedermos, igreja, aqui a perfeita obediência à vontade de Deus já era na nossa vida. Já era. Então, o que mostra para nós esse resumo dessa mensagem? Diz assim: como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Então, hein? Reconheça. Tem que reconhecer que, mediante a palavra de Cristo, Ele tem poder para resistir a pessoa a qualquer sedução que Satanás lhe apresenta, ou seja, lhe mostra. Nós temos que reconhecer que, mediante a palavra de Cristo, o cristão, ele tem poder, autoridade para resistir a qualquer sedução que Satanás lhe apresenta. Então, memorize a palavra de Deus na sua alma e também na sua mente, de dia e de noite. Sabe por quê? Muitas das vezes, a experiência, ela estimulante de um cristão é seguida por um período no deserto.
Quer dizer, muitas das vezes, a experiência estimulante de um cristão é seguida por um período no deserto. É aí que Satanás tenta entrar. É aí que ele tenta achar uma brecha, quando você está no deserto. E existem vários tipos de deserto. Mas se ele encontrar um deserto em uma dessas áreas, em uma dessas coisas, ele vai procurar. Ele vai tentar. Tentar, com todas as tentativas, puxar você. Fazer o desejo e a vontade dele. Então nós não podemos deixar que Satanás ele venha com o desejo dele nos envolver. Ele pode tentar te desviar. Ele pode. A qualquer um de nós. O propósito dessa prova é determinar se o crente, olha o que ele diz, ó, decidirá adorar a experiência na fé e permanecer e continuar firme buscando ao Senhor. Então quer dizer, ele vai tentar, ele vai procurar suas tentativas para poder tirar eu e você da perfeita obediência da vontade de Deus. Jesus não foi derrubado por ele, porque Jesus não cedeu às tentações de Satanás. Tentou desviá-lo, mas não conseguiu desviar Jesus de maneira nenhuma. Se nós tivermos também a perfeita obediência à vontade de Deus, da sua palavra, o diabo não vai nos derrubar. Você está entendendo? Ele não vai. Porque nós vamos estar realmente dentro da palavra. Então, qual é a tentativa de Satanás contra nós? Da mesma forma, tentar nos desviar do caminho do Senhor e da presença de Deus. Mas ele não consegue quando nós estamos, e reconhecemos a palavra de Deus em nome de Jesus. Aqui, no livro do profeta Samuel, que é o primeiro Samuel 18, vou ler aqui para você. Livro do profeta Samuel, primeiro Samuel, diz assim, deixa eu procurar aqui. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu quero que você acompanhe comigo aí. O capítulo 18. 1 Samuel 18, no versículo 12. 1 Samuel 18, 12. E temia Saul a Davi. Por quê? Porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Amém? Deus se retirou de Saul por quê? Porque ele fez a vontade de quem? A vontade da carne. Da carne, igreja. Se precipitou em apresentar sacrifício, sendo que Samuel, o profeta Samuel, que poderia apresentar sacrifício ao Senhor. E ele não se antecipou, né? Antecipou. E devia deixar o profeta Samuel fazer o sacrifício. Ele se antecipou. O que aconteceu? Deus tirou dele o reino. Espírito. Tirou o Espírito. Quando a gente